Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal, que a gente faz um estudo mais aprofundado das realidades do mundo espiritual, reforma íntima, evolução moral, vida após a morte e essas coisas assim. Hoje eu vou ler para vocês um texto do livro Jesus no Lar, do espírito Neio Lúcio, psicografada pelo Chico. Esse é o melhor livro que tem para fazer Evangelho no Lar. Traz umas mensagens que é tipo um tapa na cara. Mas sempre muito bom ler. É melhor a gente aprender assim, ouvindo, lendo, através do amor, do que ver a vida para nos ensinar essas lições. Então, vou ler para vocês hoje aqui, digo e repito sempre, eu venho aqui como uma aprendiz. Meu compromisso aqui é de estudar diariamente, de refletir, para ter essa disciplina. Eu venho aqui, me comprometi a gravar para vocês, mas sempre como aprendiz. As opiniões que eu deixo aqui são pessoais, de acordo com o meu entendimento, com as minhas vivências, mas nunca quer dizer que esteja certa, ou nem sempre porque é certo para mim significa que é errado para o outro. Cada um tem a sua verdade, a gente está aqui para um que faça sentido, uma fé raciocinada, para que juntos a gente encontre esse caminho de elevação, de sublimação das experiências aqui na Terra. Então, a lição de hoje é a lição 34, a serva escandalizada. Os espíritos nunca passam pano na nossa cabeça, nunca. A gente tem uma impressão aqui que as coisas são de um jeito, eles vêm cá e falam assim, desce desse salto, não é assim não. Então, vamos lá. Ante as exclamações de Dalila, a esposa de Azor, o tecelão, quanto às maldades de alguns publicanos de mau nome que a haviam desrespeitado em praça pública, justamente quando procuravam praticar o bem, relatou Jesus com simplicidade. Piedosa mulher, desejando ser mensageira do reino divino na terra, bateu às portas. Foi atendida cuidadosamente por um anjo que lhe recomendou visitasse uma taberna para salvar 2 homens bons, desprevenidos, que se haviam deixado embriagar, dominados por insinuações insufladas por espíritos das trevas. No dia seguinte, porém, a enviada reapareceu, chorosa, explicando ao ministro do Eterno que lhe não fora possível satisfazer-lhe a determinação, porque o recanto indicado jazia repleto de jogadores a trocarem palavras obscenas e cruéis. O anjo, então, mandou-as a um esconderijo em floresta próxima, a fim de socorrer uma criança desamparada. No outro dia, porém, a emissária regressou, alegando que não lhe fora exequível o trabalho, porque a furna ocultavam vários homens e mulheres seminus a lhe ferirem o pudor feminino. O administrador celeste, sem desanimar, designou-o para auxiliar uma senhora agonizante, mas, decorridas poucas horas, a colaboradora voltou, ruborizada, ao ponto de origem, informando que não pudera nem mesmo penetrar no recinto, no quarto da enferma, porque na antecâmara o esposo da doente, palestrando com certa mulher de baixa procedência, projetava um assassínio para a noite próxima. O prestimoso ministro do Alto, embora com algum desapontamento, determinou-lhe o auxílio a 2 homens dementes situados em extenso vale de imundos. No dia imediato, a serva escandalizada retornava célere, esclarecendo que não conseguira alcançar o objetivo, porquanto os loucos viviam impressionados com cenas de vida impura a lhe causarem extrema repugnância. O preposto do Altíssimo, depois de ouvi-la com manifesta estranheza, pediu-lhe amparar uma jovem que se achava em perigo, mas, em breve, regressava a cooperadora sensitiva, exclamando que a criatura mencionada podia ser vista numa festa desregrada, em repulsiva condição moral. E assim, a candidata ao trabalho celeste atravessou a semana inutilmente cultivando a ineficiência sobre variados pretextos. Todavia, procurando de novo o anjo para solicitar-lhe serviço,
Dele ouviu a exortação de que se fizera merecedora. Minha irmã, continue por enquanto desenvolvendo o seu esforço nas vulgaridades da terra. Oh, e por que? Indagou perplexa. Não me ireis a beirar-me na vida mais alta? Seus olhos estão cheios de malícia, elucidou o ministro tolerante. E, para servir ao Senhor, o servo do bem retifica o escândalo com amor e silêncio, sem se escandalizar. Calou-se o mestre por minutos longos, depois concluiu sem afetação. Quem se demora na contemplação do mal não está em condições de fazer o bem. Os circunstantes entreolharam-se espantadiços e a oração final do culto doméstico foi pronunciada, enquanto lá fora a lua muito alva, desfazendo a treva noturna, simbolizava o radiante convite do céu ao sublime combate pela vitória da luz. Tapa na cara, né? A maldade está aí, as coisas erradas estão aí, mas o que Jesus quis dizer? Mas Jesus, né, que não julgava ninguém. Só tem malícia, só vê malícia pessoas maliciosas. No final das contas, aqui na Terra, todo mundo perdido, e cada um precisando de ajuda. A gente vai enxergar aquilo que tem dentro do nosso coração. Se nós formos pessoas maliciosas, nós só vamos enxergar a malícia nas pessoas, nos ambientes. A maior parte desses irmãos que erram, que ainda estão presos na maldade, são irmãos ignorantes. Aqui eu pensei várias coisas enquanto eu estava lendo. Quando a gente julga as pessoas pelo que elas estão fazendo de errado, às vezes a gente esquece que elas não dão conta. É aquela famosa frase, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então são pessoas fracas ainda, fracas aos seus instintos, não exercem a sua vontade de uma maneira coerente, se deixam seduzir, embriagar pelas facilidades do mundo, pelos prazeres fáceis, ainda não desenvolveram virtudes. E aí, aquelas pessoas que estão um pouquinho mais adiantadas olham e se escandalizam e querem ser patrulheiras da moral, e querem falar o que é certo, o que é errado, mas não sabe o que é estar na pele desses irmãos, não sabe a dificuldade que eles têm, a bagagem que eles têm, a criação que eles têm, a história de vida, do que eles estão fugindo. O coração dos outros é terra desconhecida. É difícil não se escandalizar às vezes, a gente enxerga o mal cola com muita facilidade, mas a recomendação de Jesus aqui para a gente colocar em prática é clara. Aquele que se demora na contemplação do mal não está em condição de fazer o bem, porque ele vai olhar para todos os lados, só vai enxergar o mal. Não vai conseguir enxergar as pessoas que praticam o mal como irmãos perdidos, mas sim como pessoas malignas. E a maldade não é uma coisa em si, ela é a ausência do bem. Então, são pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de estar em contato com o bem. E como é que essas pessoas vão aprender o bem, o bom, o belo? Entrando em contato, aprendendo pelo exemplo. Não adianta dar um sermão de moral, elas precisam sentir o tanto que isso faz bem para ela, o tanto que fazer o bem faz bem, o tanto que ser beneficiado é algo bom, é melhor do que essa vida desregrada. Só que é difícil. E aí vem aquele outro ensinamento de Jesus, perdoar 70 vezes 7, aquele que tiver, não enxergar o cisco no olhar do irmão, mas não enxerga o cisco no olhar do irmão, mas não enxerga a trave dentro do seu próprio olho. É cuidar da própria vida, não se escandalizar, tentar ser tolerante com todos, benevolente, compreender que existem vários irmãos aqui na Terra, cada um em um momento, cada um com sua fraqueza, cada um com sua pedra de tropeço, mas para a gente não se demorar muito procurando mal, senão a gente vai achar. Para a gente procurar não julgar e estender a mão, estar disponível para as pessoas para quando elas precisarem de ajuda. A gente não vai conseguir ajudar quem não quer ser ajudado, mas também não podemos desistir das pessoas e evitar auxiliar só porque o outro tem uma conduta naquele momento inadequada. Quando as pessoas menos merecem é quando elas mais precisam de ajuda, porque quando elas estão errando, elas se perdem no caminho e começam a errar cada vez mais. E gente para dar mau conselho, para induzir a pessoa a fazer coisa errada, para a pessoa se perder, é o que mais tem.
mas tem a gente perdida querendo falar para o outro o que tem que fazer aqui na Terra. As pessoas têm que aprender a procurar dentro de si as respostas, ao invés de perguntar para os outros. Mas é na hora que as pessoas menos merecem, é que elas mais precisam de ajuda. Então, lição de Jesus aí bem clara. Não é fácil colocar em prática, ainda mais na cultura que a gente vem, mas isso é reforma íntima, é a gente entrar em contato com esse conhecimento mais elevado, com essa moral, isso é a moral cristã, amar ao próximo como a ti mesmo, e a Deus acima de todas as coisas. Então, esse é o propósito da reforma íntima. Primeiro a gente conhece, aí aos pouquinhos a gente vai aplicando, colocando em prática. Um dia, quando a gente olha para trás, já demos passos largos nessa caminhada de evolução moral e espiritual. Então é isso, espero que vocês gostem, curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Vamos criar aqui uma corrente de conteúdo edificante. Vamos espalhar coisa boa na internet, porque coisa ruim tá cheia. E a gente não tem que ficar lá criticando e julgando nossos irmãos. A gente tem que fortalecer os hábitos que a gente considera corretos. O nome disso é reforço positivo. A gente não tem que ficar criticando aqueles que estão errando. A gente tem que valorizar quando eles, todos os acertos, todas as coisas boas. A gente tem que mostrar para o universo, mostrar para o mundo o que a gente quer, que aí o universo vai dar mais do mesmo para nós. É isso, espero que vocês gostem. Um beijo, fiquem com Deus, amo vocês.